A vida de Saibil começou a mudar em um dia chuvoso. Enquanto ele estava sozinho em um beco escuro, uma mulher misteriosa o encontrou. Ao observar o garoto, ela percebeu algo curioso. Os olhos dele eram exatamente iguais aos dela. Por causa dessa coincidência, ela decidiu ajudá-lo e o levou até o lugar onde acreditava que ele poderia encontrar um novo caminho. A famosa Academia de Magia do Reino de Wenius, uma instituição dedicada a formar bruxas e feiticeiros de elite. 5 anos se passaram desde então. Mesmo vivendo cercado por estudantes talentosos, Saibil nunca conseguiu mostrar qualquer progresso. Na verdade, durante todo esse tempo, ele foi incapaz de usar magia corretamente. Como resultado, acabou se tornando conhecido por um título nada glorioso, o aluno que sempre fica em primeiro lugar. Só que começando pelo último, por causa desse desempenho desastroso, um dia ele é convocado para ir até o escritório da diretora da academia. No caminho até lá, Saibil encontra uma situação completamente caótica no corredor. Diante da porta do escritório, uma pequena garota loira está gritando alto, chamando repetidamente pela diretora e exigindo ser atendida. Apesar de toda a confusão que ela está causando, ninguém parece disposto a abrir a porta para ela. Quando Saibil tenta impedir que a garota entre à força, ela toma uma atitude inesperada. Sem hesitar, ela o agarra e passa a usá-lo como refém. Em tom ameaçador, declara que, se a diretora não aparecer imediatamente, não poderá garantir a segurança do pobre estudante. A tensão no corredor aumenta rapidamente. Nesse momento, um homem fera-lobo chamado Holden surge de repente e intervém. Com um movimento rápido, ele consegue desarmar a garota loira. Durante a ação, o cajado que ela carregava, o Ludenstaff, é lançado longe e cai no chão, voltando à sua forma original. Sem entender o perigo da situação, o bondoso Saibil se abaixa para pegar o objeto e devolvê-lo. Mas essa atitude quase o coloca em sério perigo. Felizmente, tanto a garota quanto Holden reagem a tempo de impedir que algo pior aconteça. Logo depois, a garota começa a chorar, reclamando que seu precioso cajado foi lançado para longe como se fosse apenas uma bola. Nesse instante, a porta do escritório finalmente se abre. A diretora Albus aparece, claramente incomodada com todo o barulho no corredor. Assim que vê a garota loira, Lu, conhecida como a Bruxa do Amanhecer, ela imediatamente demonstra irritação, já que sempre que Lu aparece algum tipo de problema, costuma surgir junto. Depois de observar a confusão, Albus volta sua atenção para Saibil, e então anuncia algo que pode mudar completamente o futuro dele. Depois da confusão no corredor, Albus finalmente revela por que chamou Saibil. Ele será enviado para um programa especial de treinamento fora da academia. A diretora explica que, se Saibil continuar naquele ambiente, dificilmente conseguirá evoluir. Por isso, mudar de lugar pode ser sua única chance de melhorar como mago. Antes de explicar a missão, Albus relembra o passado do mundo. Durante muito tempo, houve uma guerra violenta entre bruxas e a igreja. Usuários de magia eram perseguidos e caçados. A paz só foi alcançada 5 anos antes dos acontecimentos atuais. No norte do continente, regiões como Wenius começaram a aceitar bruxas e magia. Porém, no sul, as pessoas ainda têm muito medo delas. Grande parte dessa mudança começou 10 anos antes, quando um poderoso feiticeiro, conhecido como Number 13, liderou uma revolta. Ele reuniu usuários de magia para lutar contra a perseguição que sofriam. Apesar de libertar muitos deles, seus métodos foram extremamente cruéis e causaram inúmeras mortes. No final, quem derrotou o Number 13 foi a própria Albus. Mesmo assim, o impacto daquela revolta mudou o mundo. Pensando nisso, Albus criou uma vila de bruxas no sul do continente, um lugar onde usuários de magia poderiam viver sem serem tratados como monstros. Agora, Saibil será enviado para lá junto com outros estudantes. O objetivo é melhorar a imagem das bruxas diante da população local. Mas existe uma condição importante. Se após 5 anos os moradores ainda não aceitarem a presença deles, Saibil será trazido de volta e todas as suas memórias sobre a academia e sobre magia serão seladas. Ao ouvir esse plano, Lu demonstra grande interesse e se oferece para acompanhar o grupo como responsável pelo treinamento dos alunos. Mesmo dizendo que já tinha escolhido outra pessoa para a função, Albus acaba aceitando depois que Lu apresenta uma carta oficial de nomeação. Lu então faz um pedido. Ela quer pegar emprestado o Livro do Zero, um grimório extremamente perigoso, que contém conhecimentos capazes de destruir o mundo. Albus recusa imediatamente. Em vez disso, diz que Lu poderá encontrar a autora do livro, a Bruxa da Lama Negra, na vila para onde eles estão indo. No dia seguinte, Saibil, Lu, Holt e Kudo se encontram nos portões da cidade para iniciar a viagem. Antes de partir, eles param em um restaurante. Durante a conversa, Lu mostra o Ludenstaff, explicando que o cajado é capaz de drenar a magia de qualquer pessoa que o toque. Apenas ela consegue usá-lo sem sofrer os efeitos por causa de um contrato mágico.
Durante o trajeto, outro problema aparece. Saibil passa muito mal ao viajar de carruagem. Por causa disso, o grupo precisa continuar parte do caminho a pé. Enquanto caminham, Saibil revela que perdeu completamente suas memórias antes de chegar à academia. Esse estágio é sua única chance de provar que pode se tornar um mago. Se fracassar, suas memórias da academia também serão apagadas. Lu demonstra certa decepção ao ouvir que ele quase não consegue usar magia. Saibil explica que, quando tenta lançar um feitiço, perde o controle, mas quando tenta segurar sua magia, nada acontece. Por causa da viagem mais lenta, o grupo acaba atrasando. Na manhã seguinte, eles chegam a uma estalagem. Ali encontram 2 estudantes que haviam viajado antes com Kudo. Eles contam que foram atacados por ladrões durante a noite e que no meio do caos, Kudo fugiu levando o mapa e as bagagens. Mas Lu percebe algo estranho na história. Se Kudo tivesse fugido por medo, não faria sentido levar coisas pesadas que apenas o atrasariam. Além disso, os 2 estudantes estão completamente bem. Por isso, Lu chega a outra conclusão. Aqueles não eram ladrões comuns, mas caçadores de bruxas. Ela deduz que Kudo percebeu o perigo e levou o mapa de propósito para atrair os inimigos, permitindo que seus companheiros escapassem. Sentindo-se responsável, Lu decide ir resgatá-lo sozinha e proíbe Saibil e Holt de segui-la. Mas os 2 não pretendem obedecer. Holt então usa magia de adivinhação em um lenço que Lu havia dado a Saibil para descobrir a localização dela. Assim, os 2 entram na floresta para ajudar. Durante a busca, eles encontram algo assustador. No meio de uma poça de sangue está a cauda cortada de Kudo. Por um instante, os 2 pensam que ele foi morto. Mas logo Holt se lembra de algo importante. Para a espécie de Kudo, soltar a própria cauda é um método natural de sobrevivência, e ela pode crescer novamente depois. Depois de encontrar a cauda cortada de Kudo, Saibil e Holt finalmente respiram aliviados ao lembrar que homens fera-lagarto conseguem se soltar da própria cauda para escapar de perigos. Mesmo assim, eles decidem levar a cauda consigo, caso seja necessário depois. Seguindo os rastros pelo chão da floresta, os 2 logo encontram várias pegadas. Algumas pertencem claramente a Kudo e Lu, enquanto as outras são dos perseguidores. Observando melhor, eles percebem algo preocupante. Agora parece haver apenas um inimigo seguindo Kudo. Isso deixa Holt inquieto. Para alguém tão experiente quanto Kudo ter sido obrigado a fugir abandonando seus pertences, o inimigo só podia ser extremamente perigoso. Ao lembrar das histórias que ouviu no passado, Holt começa a tremer. Ela recorda dos juízes de Diagnes, guerreiros ligados à igreja, que eram especialistas em caçar bruxas. Muitos deles eram criminosos, retirados do corredor da morte e transformados em caçadores impiedosos. Oficialmente, essa organização já havia sido dissolvida há muito tempo. Mesmo assim, Holt sempre teve medo de que alguns daqueles assassinos ainda estivessem por aí. Esse medo vinha de uma lembrança traumática. Quando era mais jovem, Holt presenciou um desses caçadores invadir uma cidade onde ela estava. O homem massacrou várias pessoas e incendiou o lugar inteiro. Naquele dia, ele ainda ameaçou que, se encontrasse uma bruxa, faria o mesmo com ela. Tomada pelo pânico, Holt fugiu da cidade naquele momento, deixando para trás uma amiga que havia sido amarrada a uma estaca. Essa memória a assombra até hoje. Por causa disso, ao perceber a possibilidade de enfrentar um caçador de bruxas, Holt começa a hesitar. Parte dela quer simplesmente voltar e fugir dali. Mas naquele instante, um grito desesperado ecoa no meio da floresta. É a voz de Kudo. Sem hesitar, Saibil segura a mão de Holt. Ele sabe que continuar avançando pode ser extremamente perigoso, talvez até uma sentença de morte. Mesmo assim, ele não consegue simplesmente abandonar um companheiro. As palavras de Saibil fazem algo mudar dentro de Holt. Aos poucos, ela reúne coragem e decide seguir em frente. Enquanto isso, Kudo está escondido no alto de uma árvore, tentando escapar dos perseguidores. Os caçadores espalharam armadilhas por toda a área enquanto o procuram. De repente, ele percebe tarde demais um fio esticado entre os galhos. É uma armadilha? O galho se rompe e Kudo cai direto no chão. No mesmo instante, uma flecha dispara em sua direção. Ele consegue desviar por pouco, mas acaba caindo em estacas afiadas cravadas no solo, que atravessam sua perna. Mesmo ferido, Kudo consegue se afastar da armadilha e tenta se proteger, esperando que outro ataque venha a qualquer momento. Mas desta vez, quem aparece não é outra flecha. É o próprio caçador que o perseguiu durante toda a noite. Kudo tenta reagir usando magia, mas logo percebe algo assustador. Seus feitiços simplesmente não funcionam contra aquele homem. Durante toda a perseguição, ele só conseguiu usar pequenos truques de luz para enganar o inimigo e fugir. Agora, frente a frente, ele não tem mais como escapar.
O caçador finalmente aparece diante de Kudo. Empunhando uma enorme massa, ele avança e atinge o Homem-Fera com um golpe brutal, arremessando-o contra uma árvore. Kudo cospe sangue, mas tenta continuar lutando. Logo, o caçador percebe algo interessante. O ferimento na perna de Kudo começa a se regenerar rapidamente. Ao notar isso, ele começa a rir de forma perturbadora. Para ele, aquilo significa um grande lucro. Capturar um Homem-Fera lagarto com regeneração seria extremamente valioso para os pesquisadores da igreja. Por isso, ele ordena que tragam uma jaula para levá-lo vivo. As palavras fazem memórias dolorosas voltarem à mente de Kudo. No passado, ele já foi capturado como escravo e forçado a viver em um circo, onde era torturado de multidões para demonstrar sua capacidade de regeneração. Agora, ao ver que pode voltar para uma jaula, Kudo se recusa a aceitar aquele destino. Usando o pouco de força que ainda tem, ele crava as garras nas raízes de uma árvore, tentando resistir. Irritado, o caçador quebra sua mão para obrigá-lo a soltar. Mesmo com a dor intensa, Kudo continua segurando a raiz, determinado a não desistir. De repente, uma explosão mágica corta o silêncio da floresta. Uma árvore é partida ao meio por um poderoso feitiço. Quem surge é Lou, a bruxa do amanhecer. Empunhando o Luden Staff, ela parte diretamente para o ataque. O caçador tenta reagir, mas logo percebe que o cajado nas mãos de Lou é o lendário Luden. Mesmo assim, ele continua lutando e destrói a árvore onde Lou estava. Lou responde com um golpe devastador. A força do cajado derruba árvores ao redor e elimina instantaneamente os cães que acompanhavam o inimigo. Parecia que a luta tinha acabado, até que dois estudantes aparecem nas mãos do caçador, usados como reféns. Ao vê-lo, Holt reconhece o homem imediatamente. É o mesmo caçador que aterrorizou a cidade que ela visitou anos atrás. O medo faz seu corpo tremer. Lou ameaça esmagá-lo se ele ferir seus alunos. Mas o caçador exige uma troca. Lou deve jogar o Luden Staff no chão. Sem escolha diante da situação, ela acaba obedecendo. Então o caçador revela algo chocante. Ele chama Holt pelo nome e expõe seu segredo. Ela foi enviada pela igreja como espiã dentro da academia. A revelação faz Holt lembrar de seu passado. Ela nasceu com chifres e foi considerada um monstro. Sua própria mãe a entregou à igreja, onde seus chifres foram cortados e ela foi obrigada a trabalhar como espiã. Mas sua vida mudou depois de entrar na academia. Ali, ela conheceu amigos e passou a desejar se tornar uma verdadeira feiticeira. Sentindo que todos estavam em perigo por causa dela, Holt desaba em culpa, mas Sybil a conforta, dizendo que aquilo não é culpa dela. Movida pelas palavras dele, Holt decide lutar. Usando a cauda de Kudo como sacrifício mágico, ela invoca uma chama azul que se transforma em um dragão e ataca o caçador. O inimigo usa um manto resistente à magia para bloquear o ataque. Nesse momento, Sybil sente o Luden Staff chamando por ele. Mesmo com Lou gritando para que pare, ele acaba tocando o cajado. Assim que o segura, o Luden começa a absorver a enorme quantidade de magia dentro dele e libera um poder gigantesco. Uma esfera de luz cobre toda a área. Quando a luz desaparece, Sybil recupera a consciência. Holt o abraça chorando, aliviada por ele estar vivo. Lou, porém, fica furiosa. Enquanto continuam a viagem, Lou revela a verdade para Sybil. A quantidade de magia dentro dele é quase ilimitada. Por isso, o cajado não conseguiu drená-lo completamente. Esse também é o motivo de ele nunca ter conseguido controlar sua magia. Mais tarde, quando voltam para procurar a cauda perdida de Kudo, descobrem algo irônico. A cauda já havia sido usada por Holt como sacrifício em sua magia. Ao perceber isso, Kudo fica completamente desesperado, enquanto lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Quando a noite cai e a floresta finalmente fica silenciosa, Sybil e Holt acabam se sentando próximos a um pequeno riacho para descansar. Em meio à tranquilidade da noite, os dois começam a conversar com mais calma. Enquanto isso, um pouco mais distante, Kudo e Lou encontram uma pequena estalagem onde podem passar a noite após a longa viagem. Aproveitando o momento de silêncio, Holt decide finalmente revelar algo que sempre escondeu. Com um pouco de hesitação, ela tira o chapéu que costuma usar o tempo todo. Quando seus cabelos caem sob a luz da lua, dois chifres aparecem em sua cabeça. Reunindo coragem, Holt começa a contar a Sybil sobre seu passado. Durante toda a infância, aqueles chifres fizeram com que as pessoas a olhassem com medo e desprezo. Por causa disso, ela sempre foi tratada como alguém diferente. Depois de entrar na academia e estudar magia, além das explicações de Lou, ela finalmente passou a entender o motivo de ter nascido assim. Holt explica que é um Fallen Beast, um tipo de existência que surge quando uma bruxa concede poder a um guerreiro bestial. Quando ambos acabam morrendo, a essência do guerreiro pode permanecer na linhagem da bruxa. Com o passar das gerações, isso pode fazer nascer alguém como ela. Depois de finalmente contar esse segredo, Holt sente um grande alívio.
Como forma de agradecer por Saibil ter ouvido tudo e continuar ao seu lado, ela se aproxima e dá um beijo rápido em sua bochecha. Logo depois, envergonhada, ela sai correndo dali, deixando Saibil completamente sem reação. Assim que Holt vai embora, Lu aparece ao lado de Saibil. Com seu jeito provocador, ela começa a zombar do rapaz, dizendo que ele ainda é muito ingênuo para perceber quando alguém demonstra interesse por ele. Na manhã seguinte, porém, uma notícia inesperada muda completamente o clima da viagem. 2 estudantes que estavam participando do treinamento foram presos após descobrirem que estavam passando informações para a igreja. Na prática, eles eram espiões. Com isso, o grupo que seguia a viagem rumo à Vila das Bruxas acaba reduzido. Agora restam apenas Saibil, Holt, Kudo e Lu. Antes de partirem novamente, Lu manda Kudo cuidar do ferimento em seu braço. Segundo ela, um guerreiro ferido não conseguiria ajudar em nada durante a jornada. Ela também comenta com ironia que um braço não volta simplesmente ao normal sozinho. Para resolver isso, Lu explica que ali existe um lugar onde é possível recarregar magia com facilidade. Assim, eles podem usar esse poder para curar o ferimento de Kudo. Durante a conversa, Lu chega a comentar, de forma provocativa, que uma maneira eficiente de transferir magia seria através de um beijo. Holt imediatamente rejeita a ideia, dizendo que aquilo é totalmente inadequado. No fim, eles decidem usar um método mais simples, contato direto entre as mãos. Mesmo assim, Lu alerta que é preciso ter cuidado. Se algo der errado, Kudo poderia absorver magia demais, o que seria extremamente perigoso. Para evitar qualquer problema, Lu decide supervisionar o processo pessoalmente. Ela segura as mãos de Saibil e Kudo, permitindo que a magia flua de um para o outro. Quase imediatamente, o feitiço começa a fazer efeito. O braço ferido de Kudo se recupera rapidamente, e até mesmo sua cauda, que havia sido perdida antes, volta a crescer. Todos ao redor ficam impressionados com o resultado da magia. Animada com o sucesso do feitiço, Lu começa a celebrar, e até chama os outros para comemorar aquele momento. Depois disso, o grupo continua a jornada e acaba chegando a uma cidade grande. Logo na entrada, porém, uma carruagem passa em alta velocidade pela rua e espalha lama para todos os lados, acertando Saibil em cheio. Em poucos segundos, ele fica completamente coberto de lama, enquanto os outros apenas observam a situação. Para ajudar Saibil a se limpar depois do incidente com a carruagem, Lu leva o grupo até uma hospedaria que ela já conhecia. O lugar tinha um grande banho coletivo, perfeito para descansar após tantos dias de viagem. Enquanto Saibil e Kudo relaxam na água quente, a conversa entre os dois acaba ficando mais séria. Kudo decide contar o verdadeiro motivo que o fez querer se tornar um feiticeiro. No passado, ele havia sido tratado como uma atração de espetáculo, sendo exibido para entreter outras pessoas por causa de sua condição. Aquela fase marcou profundamente sua vida. Algum tempo depois, ocorreu um grande desastre no norte. Uma bruxa poderosa havia causado uma enorme destruição. Durante aquele caos, Kudo acabou sobrevivendo e foi salvo por um herói conhecido como Dragon Breaking King. Naquela época, os Fallen Beasts eram vistos pela sociedade como criaturas impuras, híbridos rejeitados por todos. Mesmo assim, quando aquele herói descobriu que Kudo estava vivo, ele demonstrou um sincero alívio. Aquele momento mudou completamente a forma como Kudo via o mundo. Desde então, ele passou a sonhar em se tornar alguém forte e respeitável, assim como o homem que o salvou. Depois disso, a jornada do grupo continua surpreendentemente tranquila. Em várias cidades e vilarejos, as pessoas reconhecem Lu e os recebem com respeito. Graças à enorme experiência dela, Lu sempre sabe onde encontrar comida, onde descansar e como se orientar na natureza. Durante o caminho, ela também ensina aos estudantes várias habilidades práticas que nunca foram ensinadas na academia, como sobreviver na floresta e usar magia para ajudar outras pessoas. Em certo momento, Lu comenta algo curioso sobre si mesma. Graças ao poder do Luden Staff, ela já existe há cerca de 300 anos. Seu corpo funciona através de magia, o que significa que ela não precisa comer nem dormir. Por causa de uma vida tão longa, muitas coisas já perderam a graça para ela. Por isso, Lu sempre se interessa por acontecimentos incomuns, especialmente aqueles que podem mudar o destino do mundo. A viagem segue tranquila até que, de repente, um garoto aparece correndo em pânico. Ele avisa que aquele lugar não é seguro e rapidamente puxa Lu pela mão, levando todo o grupo até o interior de um tronco de árvore oco. Ali, ele cria uma barreira mágica de ocultação para esconder todos. A barreira consegue esconder a aparência deles, mas não impede completamente os sons. Logo depois, um Fallen Beast com a aparência de tigre branco aparece na área, claramente procurando pelo garoto. Sem encontrá-lo de imediato, o tigre começa a ameaçar em voz alta, dizendo que vai machucar o garoto caso
ele continue escondido. Pouco depois, ele percebe os batimentos acelerados de quem está escondido dentro da árvore e descobre o esconderijo. Com um golpe de espada, ele quebra a barreira. O garoto acaba caindo para fora do tronco e o grupo de Saibil não tem mais como permanecer escondido. O guerreiro tigre, então, os alerta para não tentarem usar magia. Segundo ele, sua velocidade é maior do que qualquer feitiço que eles poderiam lançar. Percebendo o perigo, Lu decide ficar para trás para distrair o inimigo e ordena que os estudantes saiam dali rapidamente. Enquanto os jovens se afastam, Lu enfrenta o tigre diretamente. Durante a conversa, ela percebe que ele sabe bastante sobre o Ludenstaff, sobre o estágio dos estudantes e até sobre a Vila das Bruxas. Mesmo assim, após avaliar a situação, o guerreiro tigre decide recuar. Antes de ir embora, ele ainda deixa um aviso. Se Lu continuar levando aqueles estudantes até a Vila das Bruxas, algo terrível pode acontecer. Enquanto isso, Saibil, Holt e Kudo conseguem levar o garoto em segurança até a igreja de uma pequena vila. Do lado de fora do prédio, um padre com os olhos vendados já parecia estar esperando por eles. Assim que o vê, o garoto chamado Los corre até ele, feliz, dizendo que aquelas pessoas o salvaram. O sacerdote escuta tudo com calma e rapidamente percebe algo importante. Ele entende imediatamente que o grupo diante dele é formado por bruxos. Ao chegarem à igreja da vila, Saibil, Holt e Kudo percebem rapidamente que não apenas o padre, mas praticamente toda a vila já sabia da chegada do grupo de estagiários. Quando perguntam sobre o Homem-Fera que os atacou na floresta, o sacerdote explica com naturalidade que aquele guerreiro é um guarda a serviço da bruxa, que controla a região. Com um tom cansado, ele afirma que a presença dos estudantes não mudará nada e pede que eles simplesmente deixem a vila. Segundo ele, 2 anos antes, a bruxa responsável pelo estágio abandonou o lugar durante um ataque de invasores e desapareceu sem deixar pistas. Desde então, outra bruxa assumiu o controle da vila e os moradores não têm mais força para resistir. Ao ouvir isso, Saibil começa a refletir sobre a situação. Ele percebe que o grupo enviado para o estágio era formado justamente pelos alunos mais problemáticos da academia. Uma espiã, um Fallen Beast, considerado rebelde, e ele próprio, que sempre esteve entre os piores da turma. Naquele momento, Saibil entende que o estágio pode ter sido apenas uma forma elegante de se livrarem deles. Kudo pergunta por que os moradores não pediram ajuda ao corpo mágico da igreja. O padre responde com uma risada fria, dizendo que a igreja jamais ajudaria uma vila de bruxas. Enquanto o grupo ainda tenta entender a situação, Lu surge de repente. Ela repreende os estudantes por acreditarem tão facilmente na história do padre, lembrando que não há garantia nenhuma de que ele não esteja trabalhando junto com o Homem-Tigre que os atacou. Quando o sacerdote questiona por que ela não o atacou caso realmente desconfiasse dele, Lu responde calmamente que prefere observar como as pessoas inventam justificativas para esconder a verdade. Para evitar mais discussão, Lu pede que o padre leve o grupo para conhecer a vila. Ela quer observar pessoalmente como os moradores se comportam antes de decidir se pode confiar nele. Mesmo contrariado, o sacerdote aceita. Assim, o grupo é conduzido até a vila, onde o estágio deveria acontecer. Lá, o garoto Los reencontra seu pai, que estava preocupado esperando por ele. Assim que vê o filho são e salvo, o homem o abraça com alívio e agradece várias vezes ao grupo por tê-lo ajudado. Depois disso, ele começa a guiá-los pela vila enquanto conta o que aconteceu ali. Segundo ele, a bruxa responsável pelo estágio no passado era uma pessoa bondosa. Isso deixa Kudo confuso, e ele pergunta por que alguém assim teria abandonado a vila durante o ataque. O próprio pai de Los admite que também não entende o motivo. Atualmente, os moradores vivem com medo. A maioria permanece dentro de casa e evita qualquer contato com estranhos para não provocar a ira da bruxa que governa o lugar. Durante o passeio, o grupo acaba parando diante de uma casa velha e torta. Na frente dela, 4 bonecos de palha pendem no ar, balançando lentamente com o vento. A cena causa um clima pesado. O pai de Los explica que aqueles bonecos representam pessoas que tentaram fugir da vila no passado. Depois de serem capturadas, a bruxa decidiu usar as figuras como um aviso para qualquer um que pensasse em escapar. Segundo ele, a governante atual pode ser cruel, mas enquanto os moradores obedecerem suas ordens, eles conseguem continuar vivendo em relativa paz. Depois de ouvirem tudo aquilo, o grupo retorna para o local onde estão hospedados para discutir o que fazer a seguir. De volta ao local onde estavam hospedados, Lu decide que chegou a hora de resolver o problema da bruxa que domina a vila. Para ela, essa também seria uma boa oportunidade para lidar com os planos do diretor da academia. Holt sugere voltar para a capital e pedir ajuda ao corpo mágico da igreja. Na visão dela, talvez alguém estivesse disposto a ouvir o que aconteceu, mas Saibil discorda imediatamente. Ele explica que trazer forças externas poderia transformar a vila em um campo de batalha, colocando os moradores em perigo. Para ele, o melhor seria resolver a situação ali mesmo. Kudo, porém, perde a paciência. Na opinião dele, enfrentar uma bruxa capaz de comandar um guerreiro tão forte quanto o Homem-Tigre seria extremamente arriscado.
Mesmo assim, Sybil insiste. Desde que segurou o Luden Staff, algo dentro dele mudou. Agora ele acredita que precisa agir para proteger os outros. Enquanto os dois discutem, Holt permanece em silêncio. O medo ainda é evidente em seu rosto. Percebendo isso, Sybil fala com calma. Ele diz que, se ela não quiser continuar, pode voltar junto com Kudo. Ele e Lu cuidariam do resto. Essas palavras fazem Holt perder o controle das emoções. Com lágrimas nos olhos, ela revela que o que realmente a assusta não é o perigo, mas a ideia de perder Sybil. Confuso com a reação, Sybil não entende completamente o motivo das lágrimas. Holt então sai correndo dali. Ele tenta ir atrás dela para se desculpar, mas Lu o impede. Ela explica que pedir desculpas sem entender o motivo do erro só tornaria tudo pior. Até mesmo Kudo percebe que Holt estava sofrendo porque considera Sybil um amigo muito importante. Ao entender isso, Sybil finalmente decide ir procurá-la. Enquanto isso, Holt caminha até a igreja da vila. Lá dentro, ela encontra uma garota que estava limpando o lugar, completamente coberta por roupas. Ao perceber que Holt estava chorando, a garota tenta consolá-la com gentileza, mas antes que a conversa continue, o padre aparece e manda a garota sair dali. Holt se surpreende quando ele demonstra saber da discussão entre ela e seus amigos. Ela admite o que aconteceu e diz que pretende voltar para se desculpar. No entanto, seus olhos acabam se fixando no cajado que o sacerdote carrega. O símbolo gravado nele revela que ele pertence à organização dos juízes de dia, ligada à igreja. Antes que Holt possa reagir, fios de aço surgem e prendem completamente seu corpo. O padre então revela sua verdadeira intenção. Com uma lâmina em forma de foice, ele a ameaça e exige que ela continue atuando como espiã para a igreja. Enquanto isso, Sybil retorna ao alojamento sem encontrar qualquer sinal de Holt, cada vez mais preocupado. Decidida a agir, Lu usa um feitiço de rastreamento para localizar a garota. As pistas acabam levando o grupo até uma caverna sombria na floresta. Ao chegarem lá, eles percebem manchas no chão que indicam que algo sério aconteceu naquele lugar. Lu também sente a presença de vários inimigos dentro da caverna. Kudo acredita que aquilo pode ser uma armadilha e sugere recuar, mas Lu ignora o aviso. Segundo ela, quando alguém é convidado para um lugar, é educado a aparecer. Com o movimento do Luden Staff, ela destrói as armadilhas da entrada e avança para dentro da caverna com Sybil. Kudo, porém, perde a coragem e acaba fugindo dali. Assim que sai da caverna, ele se depara novamente com o guerreiro tigre branco. O inimigo tenta provocá-lo, mas isso apenas desperta a fúria de Kudo, que decide lutar. Enquanto isso, dentro da caverna, Sybil libera uma intensa luz mágica sem perceber. Lu se surpreende ao ver o poder que ele carrega e comenta que qualquer bruxa sonharia em ter um aluno com uma fonte de magia tão grande. Essas palavras fazem Sybil lembrar de fragmentos confusos do seu passado, causando um forte impacto nele. Mesmo assim, ele continua avançando, determinado a salvar Holt. De repente, um enorme tentáculo surge de uma porta dentro da caverna, agarra Sybil e o puxa para dentro. Lu tenta salvá-lo, mas fios de aço também roubam o Luden Staff de suas mãos. Nesse momento, o padre aparece novamente e revela que estava esperando por eles. Ele empurra Lu para dentro de uma sala escura e fecha a porta. Enquanto a luz azul da magia ilumina o ambiente, Sybil percebe que a outra garota ali dentro, parada na escuridão, emitindo uma estranha luz ao redor de seu corpo. Dentro da sala escura da caverna, Sybil encara a misteriosa mulher que surge diante dele. Assim que a vê, algo dentro de sua mente reage imediatamente. Ele percebe que aquela figura é a mesma pessoa que apareceu em seu passado, quando sua vida ainda estava envolta em lembranças confusas. A mulher estende a mão para ele com um olhar cheio de expectativa e diz que esperou por esse reencontro por muito tempo. Antes que Sybil consiga reagir ou fazer qualquer pergunta, Lu intervém rapidamente. Ela impede que o rapaz se aproxime, temendo que apenas um olhar daquela mulher seja suficiente para influenciá-lo. A reação da desconhecida deixa claro que ela também não tem qualquer simpatia por Lu. Com um simples gesto, ela lança a bruxa para longe, fazendo com que Lu caia desacordada no chão. Em seguida, a mulher volta sua atenção para Sybil. Ela demonstra frustração ao vê-lo novamente cercado por pessoas que, na visão dela, apenas se interessam pelo enorme poder mágico que ele possui. Para reforçar suas palavras, ela joga no chão um chapéu manchado que pertencia a Holt. Ao reconhecer o objeto, Sybil entra em desespero e pergunta o que aconteceu com sua amiga. A mulher responde friamente que deixou a garota nas mãos de um mercenário. A resposta atinge Sybil como um choque. Sua mente começa a girar, enquanto o medo e a raiva se misturam. A misteriosa bruxa então revela que tudo o que aconteceu na vila foi planejado por ela. Desde o controle sobre o lugar até os acontecimentos recentes, tudo fazia parte de um plano elaborado com um único objetivo: recuperar Sybil das mãos do diretor da academia. Ao ouvir aquilo, Sybil
Saibil percebe que muitos dos acontecimentos e dificuldades enfrentados pelo grupo estavam ligados diretamente à existência dele. A revelação faz fragmentos dolorosos de memória voltarem à sua mente e ele acaba caindo de joelhos, tentando suportar o peso daquelas lembranças. Mesmo assim, a mulher continua tentando convencê-lo. Ela diz que quer levá-lo para um mundo onde ele realmente pertence. Saibil, porém, balança a cabeça em negativa. Para ele, os momentos simples que viveu ao lado de seus amigos são muito mais valiosos do que qualquer promessa que aquela mulher possa oferecer. Eles nunca o trataram como alguém inútil. Por isso, ele afirma que é ele quem decidirá o próprio caminho. Determinando-se a proteger aqueles que considera importantes, Saibil começa a reunir toda a magia dentro de si para lançar um ataque decisivo. Mas antes que consiga completar o feitiço, Lu desperta inesperadamente. Ela se aproxima rapidamente e o abraça, surpreendendo Saibil com um beijo. Quando se afasta, Lu explica que aquele gesto permitiu transferir ainda mais magia para ele. Sem perder tempo, ela começa a recitar um feitiço poderoso, o mesmo que Saibil havia usado anteriormente contra um inimigo na floresta. A enorme quantidade de magia liberada se transforma em um gigantesco dragão de 5 cores que avança diretamente contra a mulher misteriosa. No entanto, o ataque desaparece instantaneamente. Com apenas um gesto, ela desfaz toda a magia. A mulher então ri e explica o motivo. Aquele feitiço foi criado por ela mesma. Por isso, tentar usá-lo contra sua própria criadora é completamente inútil. Logo depois, ela finalmente revela quem é. Seu nome é Zero, conhecida como a Bruxa do Lodo Negro, e também a autora do lendário Grimório do Zero, um livro que reúne conhecimentos avançados de magia. Quando Saibil ouve isso, percebe que a relação entre eles no passado havia chegado ao fim. Zero então se aproxima dele, mas algo inesperado acontece. Em vez de continuar a luta, o lugar se enche de luzes coloridas, como uma explosão de confetes mágicos. Com um sorriso, ela anuncia que tudo aquilo fazia parte de um teste. A partir daquele momento, ela seria oficialmente a supervisora do estágio. A revelação deixa Saibil completamente confuso, e Lu começa a explicar a verdade. Toda a situação na vila havia sido planejada antecipadamente para avaliar os estudantes. Cada perigo e cada desafio faziam parte dessa prova. Nesse momento, Holt aparece completamente bem. Ao vê-la, Saibil finalmente suspira aliviado. Ela corre até ele e o abraça com força. Logo fica claro que os moradores da vila também participaram do teste. Até mesmo o padre que havia ameaçado Holt fazia parte do plano. Durante aquele confronto, Holt se recusou a obedecer às ordens dele, demonstrando coragem e determinação. Isso foi o suficiente para que ela passasse em sua própria avaliação. Pouco depois, Kudo também aparece acompanhado do guerreiro Tigre Branco. Eles revelam que estavam enfrentando outro desafio preparado como parte da prova. Aliviado ao ver todos bem, Kudo abraça os amigos emocionado. Com a avaliação concluída, os moradores organizam uma grande festa para comemorar. Durante a celebração, Zero explica por que aquele grupo foi escolhido. Segundo ela, todos ali possuem talentos muito acima do comum. Justamente por isso, era necessário testar o caráter de cada um. Se pessoas com tanto potencial seguissem pelo caminho errado, poderiam se tornar uma ameaça enorme. Zero então comenta sobre cada estudante. Ela acredita que Holt tem talento suficiente para evoluir muito nos próximos anos. Sobre Kudo, ela diz que sua incrível capacidade de recuperação pode torná-lo extremamente poderoso se continuar treinando. Mas quando fala de Saibil, sua resposta é diferente. Ela admite que não consegue enxergar os limites do poder dele. Com a enorme quantidade de magia que possui, Saibil poderia alcançar um nível impressionante com o tempo. Depois disso, Zero explica o plano oficial do estágio. Cada estudante receberá um estabelecimento na vila e deverá usar magia para ajudar os moradores, aceitando pedidos e resolvendo problemas do dia a dia. Mais tarde, naquela noite, o grupo vê uma figura atravessando o céu montada em um dragão. Kudo reconhece imediatamente o herói que ele admira, o lendário Dragon Breaking King. Quando o dragão pousa, o herói entrega uma carta enviada pela academia. O conteúdo surpreende todos. O diretor concedeu oficialmente ao grupo permissão para usar magia sem restrições, como magos já formados. Isso significa que agora eles estão autorizados a participar de missões reais. Enquanto isso, mais tarde, apenas Zero e Lu continuam conversando. Zero revela que sua própria magia está enfraquecida e admite que talvez tenha se aproximado de Saibil por causa da enorme fonte de poder mágico dentro dele. Ela então revela um segredo inesperado. Saibil é seu sobrinho, filho da infame bruxa número 13, responsável por roubar o Grimório do Zero e iniciar uma grande guerra no passado. 2 meses se passam desde que o estágio começou na Vila das Bruxas. Nesse período, os estudantes finalmente conseguem se adaptar à nova rotina e começam a encontrar seu próprio lugar entre os moradores. Holt se torna uma feiticeira bastante requisitada.
Com o tempo, ela aprende a lidar com diferentes tipos de pedidos, desde tarefas simples do dia a dia até problemas mais sérios envolvendo magia. Aos poucos, os moradores passam a confiar nela e sempre procuram sua ajuda quando precisam. Enquanto isso, Kudo usa seu talento para a magia de cura e rapidamente conquista um espaço na clínica da vila. Trabalhando ao lado dos médicos, ele presencia diariamente o sofrimento dos pacientes, mas também vê o resultado de seus esforços quando eles se recuperam graças à sua magia. Isso faz com que ele sinta um orgulho silencioso do caminho que escolheu. Já Saibil decide abrir uma pequena loja em sua própria casa, oferecendo magia para quem precisar. Na prática, seus clientes mais frequentes acabam sendo justamente Holt e Kudo, que voltam regularmente para recarregar sua energia mágica. Transmitir magia para os amigos faz Saibil sentir uma estranha sensação de leveza, quase como se estivesse flutuando. Com o passar dos dias, ele acaba se acostumando a permanecer em casa, cuidando das tarefas domésticas e servindo como uma espécie de fonte de energia sempre que seus companheiros retornam do trabalho. Para ele, essa também é uma forma de contribuir e provar que não é inútil. No entanto, Ro não fica nada satisfeita ao ver o jovem vivendo isolado dessa maneira. Para ela, Saibil está desperdiçando a juventude ao se fechar dentro de casa. Mesmo assim, Saibil responde calmamente que não se importa. Afinal, alguém precisa cuidar da magia da equipe e também manter a casa organizada, já que ninguém mais parece disposto a fazer isso. Por dentro, porém, ele encara essas tarefas como uma responsabilidade. É uma maneira de evitar o vazio que teme sentir desde que ouviu certas palavras de Zero no passado. Ao perceber isso, Ro sente pena do garoto. Para ela, Saibil parece um filhote de pássaro que ainda não criou coragem para voar para longe do ninho. Decidida a mudar essa situação, Ro inventa um pequeno pretexto para fazê-lo sair de casa. Ela simplesmente pede que Saibil vá até a floresta procurar algumas folhas de chá. Durante o caminho, ele acaba encontrando o pequeno Luz, que imediatamente se anima ao ouvir sobre a missão. O garoto diz conhecer o melhor lugar para encontrar folhas de chá e se oferece para guiá-lo. Assim, os dois seguem juntos para dentro da floresta. No entanto, quando percebem, já estão bem mais longe da vila do que deveriam. Saibil começa a ficar preocupado, afinal aquela área da floresta não é segura para uma criança. Antes que ele consiga avisar, Luz sobe rapidamente em uma árvore para se esconder. Confuso, Saibil pede para ele descer, e o garoto finalmente admite a verdade. Ele fingiu saber o caminho apenas para parecer corajoso, mas na realidade acabou se perdendo. Sem ficar bravo, Saibil suspira e decide apenas ajudá-lo a encontrar o caminho de volta. Enquanto procuram a saída da floresta, algo inesperado aparece. Um pequeno rato começa a puxar a barra da roupa de Saibil. Luz reconhece imediatamente o animal. É o familiar de Lily. Animado, o garoto acredita que o rato pode levá-los de volta para a vila. Sem outra opção melhor, os dois decidem segui-lo pela floresta. Seguindo o pequeno rato, Saibil e Loz finalmente conseguem sair da floresta e retornar em segurança para a vila. Assim que chegam à igreja, a primeira pessoa que encontram é a mãe de Loz. Furiosa, ela começa a repreender o garoto por ter se metido em problemas novamente. Sem dar chance para explicações, puxa o filho pela orelha e o leva imediatamente para dentro da igreja. Logo depois, uma figura alta surge atrás de Saibil. É o padre da igreja, que o convida para entrar e tomar chá com eles. Lá dentro, Lily também está presente. O padre então pede que Lily retire o chapéu para conversar adequadamente com o visitante. No entanto, a garota se recusa, claramente envergonhada. Sem paciência, o padre arranca o chapéu dela de uma vez. As orelhas de rato de Lily ficam visíveis, deixando a garota completamente constrangida. Mesmo assim, o padre não demonstra preocupação e apenas manda que ela prepare comida para o convidado. Depois que o chá e os doces são servidos, o padre começa a repreender Saibil por ter entrado na floresta profunda apenas para procurar folhas de chá, especialmente quando existem muitas plantas próximas à casa de Zero. Apesar da bronca, ele também deixa um conselho. Segundo ele, conhecer novos lugares e viver diferentes experiências é algo importante para o crescimento de qualquer pessoa. Pouco depois de sair da igreja, Saibil encontra Holt. Ela se surpreende ao vê-lo andando pela vila e se aproxima para conversar, limpando gentilmente algumas migalhas de comida que ainda estavam no canto da boca dele. Mas então, Saibil percebe algo preocupante: há sangue na manga da roupa dela. Rapidamente, Holt explica que aquele sangue não é dela. Durante uma missão na floresta para caçar lobos selvagens, um mercenário acabou se ferindo ao tentar protegê-la. Na verdade, durante o combate, Holt ficou tão nervosa que não conseguiu recitar os feitiços a tempo. A lembrança disso faz com que ela se sinta completamente inútil. Dominada pela culpa, Holt acaba começando a chorar. Nesse momento, Lily, que passava pelo local, se aproxima para consolá-la e a leva dali para que possa se acalmar. Enquanto isso, Ro, que estava observando tudo de longe, finalmente aparece e chama Saibil. Ela diz que alguém precisa da magia dele imediatamente. Os dois então seguem até Zero, que está tentando conter o sangramento do guerreiro tigre branco
branco ferido. Assim que vê o sobrinho, Zero se aproxima rapidamente e o beija para recuperar energia mágica. Em seguida, usa um poderoso feitiço de cura. O resultado é imediato. O corpo do guerreiro tigre branco se recupera quase instantaneamente, como se o ferimento nunca tivesse existido. Mesmo assim, a primeira reação dele não é de agradecimento. Em vez disso, ele demonstra certo incômodo ao ver Zero tão próxima de Saibil. Enquanto isso, Saibil continua preocupado com Holt. Ele teme que o erro dela durante a missão possa prejudicar sua avaliação no estágio. No entanto, tanto Zero quanto o guerreiro tigre branco garantem que aquilo não é motivo para a expulsão. O único conselho é que, da próxima vez, o grupo precisa cooperar melhor. Mais tarde, quando ficam sozinhas, Ro questiona Zero. Ela pergunta por que a bruxa utiliza apenas uma pequena quantidade da magia de Saibil, mesmo precisando claramente de muito mais energia. Zero responde calmamente que, como tia e também supervisora do estágio, ela não quer explorar o garoto. Ro rebate dizendo que, se continuar assim, Zero acabará envelhecendo e morrerá. Mas Zero apenas sorri. Para ela, viver como uma pessoa comum, envelhecer naturalmente e um dia morrer ao lado de quem ama, pode ser a maior felicidade que alguém pode ter. Enquanto o grupo continua o treinamento na vila, Kudo acaba enfrentando um grande problema durante seu trabalho como curandeiro. Em uma vila vizinha, várias pessoas são atingidas por uma doença que começa a se espalhar rapidamente. Determinado a ajudar todo mundo, ele tenta curar todos os pacientes de uma só vez, usando magia. O problema é que Kudo exagera completamente. Sem controlar bem sua energia, ele gasta praticamente toda a sua magia, tentando salvar todos ao mesmo tempo. O resultado é que seu corpo simplesmente não aguenta e ele acaba desmaiando de exaustão. Depois disso, Lux Cristas precisa carregá-lo de volta para a vila. Quando Kudo finalmente acorda, ele ainda está meio confuso. Mesmo deitado no quarto, a primeira coisa que pergunta é quem precisa de tratamento agora. Só depois de descer e ouvir seus amigos contando o que aconteceu, é que ele percebe o quanto passou dos limites. Envergonhado, ele entende que foi irresponsável. Mas logo a conversa muda de direção quando descobrem que Holt também causou seus próprios problemas durante o treinamento. Os dois acabam discutindo em voz alta, cada um defendendo suas próprias decisões. Antes que a discussão fique ainda pior, Lu aparece. Com um tom sério, ela lembra aos dois que, se realmente querem evitar mais problemas no futuro, precisam começar a agir com muito mais responsabilidade e disciplina. O treinamento deles não é brincadeira, e erros assim podem causar consequências graves. Depois de colocar ordem na situação, Lu também anuncia outra coisa importante. No dia seguinte, todos terão que se reunir com Zero. Curiosos, eles vão até a casa dela na manhã seguinte. Assim que entram, ficam impressionados com a enorme quantidade de livros espalhados por todos os lados. Zero então explica que aqueles livros são apenas obras comuns. Os volumes realmente perigosos, os chamados livros proibidos, ficam guardados em uma biblioteca secreta, localizada ao norte. Ao ouvir isso, alguns deles ficam imediatamente interessados na ideia de visitar esse lugar, mas Saibil reage de forma diferente. Ele lembra que o norte ainda está cheio de ruínas e criaturas perigosas depois da guerra. Para ele, aquilo definitivamente não parece um lugar adequado para uma simples visita. Um único ataque inesperado já seria suficiente para colocar alguém em perigo. Por isso, Saibil decide que é melhor abandonar essa ideia. Mesmo assim, Holt continua confiante. Na visão dela, com a quantidade de magia que possuem e trabalhando em equipe, eles poderiam enfrentar praticamente qualquer ameaça, já Kudo não demonstra a mesma confiança. Para ele, um grupo formado por alguém que já acertou um aliado com magia por acidente e outro que desmaia por gastar energia demais, não parece exatamente a equipe mais confiável do mundo. O clima entre todos começa a ficar tenso novamente. Nesse momento, Zero muda completamente de postura. Com um olhar sério, ela anuncia que preparou um treinamento especial para Holt e deixa claro que não vai deixá-la voltar antes que consiga dominar uma nova técnica de magia. Sem perder tempo, Zero leva Holt para começar o treinamento especial. Enquanto isso, Saibil permanece na sala e acaba encontrando um livro interessante entre as prateleiras. Do outro lado da casa, o treinamento de Holt começa imediatamente. Zero pede que ela demonstre uma magia de ataque em forma de dragão, algo que Holt já havia conseguido usar antes. A execução sai relativamente bem, o que deixa Zero satisfeita, mas logo vem o verdadeiro desafio. Zero pede que Holt use apenas um único feitiço para acender todas as velas espalhadas pelo cômodo. Parece simples à primeira vista, mas quando Holt tenta fazer isso, percebe rapidamente que a magia exige muito mais controle do que ela imaginava. O feitiço foge completamente do controle. A quantidade de energia necessária é grande demais, e Holt não consegue manter a magia ativa. Tremendo de frustração, ela percebe que simplesmente não possui controle suficiente para sustentar aquele tipo de técnica. Para mostrar o que ela quer dizer, Zero demonstra o mesmo exercício. Usando exatamente a mesma quantidade de magia que Holt tentou usar, Zero consegue produzir um efeito muito mais eficaz
eficiente. As velas são acesas de forma precisa, provando que o segredo não está na quantidade de poder, mas sim em como a magia é controlada. Zero começa então a explicar a importância de usar a energia mágica de maneira eficiente. Mas antes mesmo de terminar a explicação, algo inesperado acontece. De repente, Zero perde as forças e desaba. A magia dentro dela havia sido completamente drenada durante a demonstração. Holt entra em pânico e corre para ajudá-la. Sybil também se aproxima rapidamente e tenta transferir parte de sua própria energia mágica para restaurar a dela. Mesmo assim, nada acontece. Por um momento, Sybil pensa em repetir o método que já usou antes para compartilhar magia, mas Zero imediatamente nega com a cabeça. Dessa vez, aquilo não funcionaria. Ela tenta se levantar dizendo que apenas precisa comer algo para se recuperar, mas seu corpo simplesmente não responde, e ela acaba caindo novamente. Sem escolha, Sybil a pega no colo e a leva até o quarto. A atitude dele faz Zero lembrar de alguém do passado, o que a deixa pensativa por um instante. No quarto, Sybil tenta mais algumas vezes transferir magia para ajudá-la, mas o resultado continua o mesmo. Percebendo isso, Zero pede que ele pare. Ela explica que, se realmente quisesse, seria muito fácil drenar toda a energia dele. Por isso, não há motivo para continuar tentando à força. Enquanto conversam, Sybil acaba encarando os olhos de Zero. Eles são extremamente parecidos com os olhos que ele lembra de outra pessoa. Sem pensar muito, ele pergunta diretamente se Zero sabe alguma coisa sobre sua mãe. Zero responde que não sabe nada sobre a mãe dele. Mas quando o assunto é o pai, a situação é diferente. Segundo ela, há muita coisa que ele ainda não sabe sobre isso. Sybil fica completamente surpreso, porque até aquele momento, ele nunca tinha pensado seriamente na possibilidade de conhecer algo sobre seu pai. Antes que ele consiga fazer mais perguntas, Zero muda o foco da conversa e aponta para o livro que Sybil havia pegado na biblioteca. Sybil explica que pretende levá-lo para a floresta para estudar enquanto procura algumas ervas medicinais. Zero ri ao ouvir isso, dizendo que aquilo provavelmente será muito difícil. A escrita do livro é extremamente bagunçada e quase impossível de ler. Mesmo assim, Sybil responde com naturalidade que consegue entender boa parte do conteúdo. Afinal, a própria escrita dele também não é exatamente organizada. Segundo Zero, o autor daquele livro era um verdadeiro gênio, alguém cujos conhecimentos eram difíceis para a maioria das pessoas compreender. Enquanto conversam, chega trazendo comida para Zero, agradecendo Sybil por tê-la trazido de volta antes que a situação piorasse. Depois da conversa com Zero, Sybil decide sair para a floresta para procurar algumas ervas medicinais. Enquanto caminham, ele aproveita o tempo para estudar o livro que havia pegado na biblioteca. Sybil consegue entender boa parte do que está escrito ali. O livro realmente contém muitos conhecimentos valiosos sobre magia e alquimia. Durante o caminho, eles encontram o corpo de um cervo que havia sido atacado recentemente por lobos. A cena parece estranha, mas antes que possam pensar muito sobre isso, algo chama ainda mais atenção. Logo à frente existe um campo cheio de flores vermelhas brilhantes. São exatamente as plantas que estavam procurando. Corre imediatamente em direção às flores. Porém, no mesmo instante, Sybil sente uma sensação estranha. Um pressentimento ruim faz seu coração acelerar. Algo ali não está certo. De repente, uma criatura monstruosa emerge do meio das flores. Percebendo o perigo, Sybil grita, se joga no chão. Mas o aviso chega tarde demais. A criatura concentra sua energia e dispara uma chuva de espinhos afiados, como se fossem flechas sendo lançadas em todas as direções. Sybil acaba sendo atingido em vários pontos do corpo. O garoto cai no chão inconsciente, respirando com dificuldade. Desesperado, Sybil tenta usar um feitiço de cura, mas assim como aconteceu tantas vezes antes, ele não consegue ativar a magia corretamente, sem outra opção, e começa a correr de volta para a vila. A dor das feridas começa a afetar seu corpo, e sua consciência fica cada vez mais fraca. Enquanto corre, Sybil se culpa por não ter treinado o suficiente e por depender sempre da ajuda dos outros. No momento em que parece estar prestes a cair, uma voz ecoa em sua cabeça. É Lu, usando a magia do Corvo de Ludens para encontrá-lo. Ela ordena que Sybil não desista e continue correndo. Segundo Lu, Zero já está a caminho, e se ele conseguir chegar até eles rapidamente, ainda existe chance de salvar. Reunindo o resto de suas forças, Sybil se levanta novamente e continua correndo. Pouco tempo depois, ele finalmente encontra Zero e alguns mercenários que estavam vindo ajudar. Com lágrimas nos olhos, Sybil pede desculpas repetidas vezes por não ter conseguido curar o garoto. Logo depois, Lu também chega ao local e toma uma decisão imediata. Para salvar o garoto, ela decide usar o próprio sangue como condutor para a magia. Sem hesitar, Lu corta o próprio pulso e deixa o sangue fluir. Usando isso como catalisador, Zero lança uma poderosa magia de cura. Graças a esse esforço conjunto, a vida de Lu finalmente é salva. Todos retornam rapidamente para a clínica da vila. Kudo trabalha para tratar as feridas dos dois, mas o esforço acaba deixando ele extremamente cansado novamente. Enquanto isso, Sybil descreve a aparência da criatura que os atacou. Ao ouvir a descrição,
Lu reconhece imediatamente o tipo de monstro. Aquela criatura é conhecida como Flower Syringe, uma besta criada por demônios. Elas costumam se disfarçar como carcaças de animais para atrair vítimas, e depois atacam usando espinhos que sugam o sangue das presas. O problema é que esse tipo de criatura normalmente aparece apenas no norte. O fato de uma delas surgir tão ao sul indica que alguém pode estar espalhando deliberadamente esse perigo. Depois de identificar o tipo de criatura que atacou Sybil, para investigar melhor, Zero decide enviar Kudo para verificar o que está acontecendo na região. Mas antes que eles saiam, alguém aparece bloqueando a porta. É um homem conhecido como o Juiz, que diz ter vindo até a vila para verificar a situação pessoalmente. Diante disso, o grupo decide levá-lo até a igreja para conversar com o sacerdote da vila. Durante a reunião, começam a surgir rumores preocupantes. Algumas pessoas acreditam que alguém esteja coletando restos do antigo desastre mágico que ocorreu no passado e vendendo esses fragmentos no mercado negro por preços muito altos. Embora não existam provas concretas, o aparecimento daqueles monstros torna essa possibilidade ainda mais suspeita. Diante disso, o sacerdote decide participar da investigação e também pede ajuda de Lily. Enquanto isso, precisa viajar até uma vila vizinha para avisar as pessoas sobre o possível perigo. O problema é que, se todos saírem, a vila ficará praticamente sem proteção. No fim, a responsabilidade de proteger o lugar acaba sendo atribuída ao próprio juiz, mesmo que ele não pareça muito satisfeito com a tarefa. Enquanto isso, Zero toma uma decisão inesperada. Ela insiste em acompanhar até a outra vila. Ele tenta convencê-la a ficar, lembrando que ela acabou de gastar quase toda a sua magia, e que viajar nesse estado pode ser arriscado. Mesmo assim, Zero permanece firme na decisão. Aceita levá-la junto. Algum tempo depois, o Beast Fallen Lobo, que estava na vila, aparece no hospital reclamando. Segundo ele, sua missão original era apenas observar a situação, mas agora acabou recebendo também a tarefa de proteger o lugar. Depois de mandar os alunos saírem do quarto, ele decide conversar sozinho com Lu. Lu então pergunta diretamente sobre o momento estranho em que ele apareceu na vila. Para ela, a coincidência entre a chegada dele e o surgimento dos monstros parece suspeita demais. O homem responde com calma. Se ele realmente quisesse destruir a vila, teria feito isso desde o início. Não faria sentido esperar tanto tempo para agir. Por enquanto, Lu decide acreditar nele. Logo depois, o lobo pergunta se ela tem alguma forma de lidar com os fragmentos do desastre mágico, já que ela é uma das poucas feiticeiras em quem seu mestre realmente confia. Essas palavras fazem Lu lembrar de alguém do passado, um amigo de infância que sacrificou tudo para proteger os outros. Pensando nisso, ela decide aceitar a missão de ajudar. Mas antes, deixa claro que espera algo em troca. O lobo responde que pedirá permissão ao diretor da escola para que Lu possa ter acesso ao livro vazio, algo que a deixa extremamente animada. Enquanto isso, depois do incidente na floresta, Sybil finalmente toma uma decisão importante. Ele resolve que quer se tornar um verdadeiro feiticeiro. Determinado a melhorar, Sybil pede que Holt e Kudo o ajudem a treinar magia. Em troca, ele promete ajudar os dois, restaurando a energia mágica deles sempre que necessário. Os dois aceitam imediatamente. Holt, inclusive, diz brincando que prefere receber energia mágica através de um beijo, algo que deixa Sybil completamente sem reação. Enquanto conversam, o Beast Fallen Lobo aparece procurando uma estalagem para passar a noite. Sybil então se oferece para guiá-lo até lá. Mas antes que possam ir embora, um homem da vila aparece e pede para falar com Sybil em particular. Ele é o pai. O homem diz que sabe que Sybil não teve culpa no que aconteceu e que, na verdade, tentou salvar seu filho. Mesmo assim, ele pede que Sybil não se aproxime mais do garoto. Depois de dizer isso, ele simplesmente vai embora, deixando Sybil sozinho e pensativo. Mas naquele momento, algo inesperado acontece. De repente, alguém o ataca por trás. O ataque acontece de forma repentina. Agarra Sybil por trás e o derruba antes que ele consiga reagir. Em poucos segundos, Sybil perde a consciência. Quando desperta novamente, sua cabeça está coberta por um saco e ele percebe que está sendo levado em uma carroça que avança pela floresta. Enquanto o veículo segue pela escuridão, uma voz feminina ecoa em sua mente. A voz pergunta por quanto tempo ele pretende continuar escondendo sua verdadeira natureza. Essas palavras acabam despertando lembranças antigas que estavam enterradas em sua mente. Sybil começa a recordar um momento de sua infância. Na memória, sua mãe o esconde dentro de um armário e o alerta para nunca se aproximar de uma bruxa com olhos iguais aos dele, pois essa pessoa poderia tirar tudo dele. Depois de trancar a porta, ela tenta protegê-lo, mas logo depois uma explosão abala a casa. Uma feiticeira aparece exigindo que Sybil saia do esconderijo. Caso contrário, sua mãe sofreria as consequências. Sem escolha, o garoto acaba saindo. Mesmo assim, a mulher quebra sua promessa e a situação termina em tragédia diante dos olhos do garoto. Em seguida, a feiticeira tenta usar o poder de Sybil para si mesma. Ela tenta absorver a magia dele diretamente, acreditando que poderia controlar aquela energia. Porém, algo inesperado acontece. A quantidade de magia é grande demais para ela suportar. A energia sai do controle e acaba
acaba se voltando contra a própria feiticeira. A lembrança termina quando Sybil desperta assustado dentro da carroça. Com o barulho, o manda ficar quieto. Ele explica que recebeu ordens claras de capturar Sybil vivo, então precisa levá-lo sem causar problemas. Enquanto isso, na vila, Kudo e Holt descobrem o que aconteceu. Os dois montam rapidamente em cavalos e partem para a floresta para resgatar o amigo. Pouco tempo depois, eles conseguem alcançar a carroça. Assim que chegam, saltam dos cavalos e bloqueiam o caminho. A batalha começa imediatamente. Kudo ataca primeiro, criando uma abertura para que Holt use magia. Usando um objeto como catalisador, ela invoca uma poderosa magia que assume a forma de um dragão azul. A criatura avança diretamente contra o inimigo. As chamas azuis cortam as cordas que prendiam Sybil sem feri-lo, libertando-o no meio do combate. Ainda tenta reagir, mas agora precisa lidar com 3 oponentes ao mesmo tempo. Enquanto isso acontece, Lou está na floresta lidando com os fragmentos do desastre mágico que estavam espalhados pela região. Usando a ajuda de Ludens, ela começa a recolher os fragmentos perigosos antes que causem mais problemas. Quando está voltando para a vila, Lou encontra um homem ferido e decide levá-lo com ela. No caminho, ela também encontra o Beast Fallen Lobo desacordado perto da entrada da vila. Depois de acordá-lo, ele explica o que aconteceu. Segundo ele, quando descobriu que Sybil havia sido levado, Holt e Kudo correram imediatamente para resgatá-lo. Ele tentou impedir os dois, mas acabou atingido por uma magia de sono e caiu no meio da estrada. Mesmo preocupado, Lou diz que a situação provavelmente fazia parte de um teste preparado pelo diretor da escola. Ainda assim, o lobo continua preocupado. Afinal, a pessoa envolvida no teste é justamente alguém conhecido por sua força. De volta à floresta, a luta Whis continua intensa. Mesmo enfrentando Sybil, Holt e Kudo ao mesmo tempo, ele ainda demonstra uma força assustadora. Em um movimento rápido, avança contra Sybil e o atinge com um golpe forte, deixando o garoto atordoado. Logo depois, ele parte para cima dos outros dois, derrubando Holt e Kudo com ataques pesados. Para ele, a missão já estava praticamente concluída. Mesmo com os ferimentos, os alunos ainda estavam vivos, o que significava que o objetivo de capturar um deles poderia ser considerado cumprido. Mas, de repente, algo inesperado acontece. O braço que segurava sua arma é cortado em um único movimento, e fios mágicos surgem prendendo completamente seu corpo. O percebe imediatamente quem está por trás daquele ataque. É o sacerdote da vila. Ele havia retornado após receber um aviso através de um pequeno mensageiro da igreja. Aproveitando a escuridão da floresta, o sacerdote apaga as luzes ao redor e remove a faixa que cobre seus olhos, revelando seu verdadeiro poder. Em poucos segundos, ele domina completamente. Logo depois, Zero também chegam ao local, preocupados que o sacerdote pudesse acabar indo longe demais durante a luta. Felizmente, a situação já estava sob controle. Pouco tempo depois, Lou e o Beast Fallen Lobo também aparecem. Ao ver o estado dos alunos, Zero imediatamente exige explicações do lobo. Pressionado por todos, ele acaba revelando a verdade. Ele havia recebido uma proposta. Se conseguisse capturar um estudante vivo, poderia evitar sua própria sentença. Porém, o verdadeiro objetivo por trás disso era testar a capacidade da vila de proteger as bruxas. A revelação deixa todos irritados. Mesmo assim, Zero aponta que o teste também revelou algo importante. A defesa da vila ainda possui muitas falhas. Se um inimigo conseguiu entrar com tanta facilidade, significa que o lugar ainda não está realmente preparado para enfrentar ameaças maiores. Depois de discutir a situação, o lobo apresenta uma nova ideia. Em vez de eliminar eles poderiam obrigá-lo a trabalhar para proteger a vila, como forma de compensar seus crimes. O próprio protesta contra a ideia, mas acaba sendo forçado a aceitar. No dia seguinte, Zero anuncia a decisão aos alunos. A reação é imediata. Holt, principalmente, fica furiosa e exige que seja punido de forma mais severa. Para ela, alguém responsável por tantas mortes não deveria receber outra chance. Zero responde com calma. Segundo ela, continuar alimentando o ódio apenas criaria um novo ciclo de violência. O terá que pagar pelos seus erros, mas protegendo a vila. Depois de muita discussão, Holt finalmente aceita a decisão, mas impõe uma condição. Durante esse período, o ficará sob a supervisão direta e ela também terá autoridade para dar ordens a ele. Algum tempo depois, o Beast Fallen Lobo se prepara para deixar a vila. Antes de partir, ele convida Lou para acompanhá-lo até a biblioteca proibida no norte. Mesmo interessada, Lou recusa. Ela ainda precisa permanecer ali para continuar supervisionando o treinamento dos alunos. Mais tarde, enquanto conversa com Holt, Sybil revela que suas memórias começaram a voltar. Embora muitas delas sejam dolorosas, ele sente que precisa enfrentá-las para seguir em frente. A conversa acaba levando a um assunto inesperado. Sybil pergunta a Holt o que significa gostar de alguém. Tentando explicar, ela diz que quando uma pessoa gosta de outra, quer se tornar especial para ela. Sem perceber o impacto das próprias palavras, Sybil responde que Holt também é especial para ele. Por um momento, ela pensa que ele está se confessando, mas logo percebe
percebe que Saibil estava falando de uma forma completamente inocente. Confuso com os próprios sentimentos, Saibil decide procurar Zero para conversar. Durante o encontro, ele revela algo importante. Sua mãe sempre o alertou para ficar longe de uma bruxa, com olhos iguais aos dele. Zero então decide contar a verdade. Esses olhos especiais vêm da linhagem de 13, seu próprio irmão. Foi ele quem procurou a mãe de Saibil no passado para criar uma criança com magia infinita. O objetivo era usar esse poder para ajudar Zero no futuro. Ao descobrir isso, a mãe de Saibil fugiu para proteger o filho. Mesmo ouvindo tudo isso, Saibil não demonstra raiva. Pelo contrário, ele diz que, graças a essas escolhas, ele pôde nascer. Determinando a seguir em frente, Saibil decide continuar treinando para controlar sua magia e proteger as pessoas ao seu redor. O garoto capturado reclama que deveria ter morrido como um herói, deixando seu nome na história. Para ele, continuar vivo é quase uma vergonha. Desde pequeno, ele foi ensinado que bruxas e bestas caídas são criaturas malignas que precisam ser eliminadas. Agora que descobriu que o mundo não é tão simples quanto acreditava, ele se sente ainda mais confuso e frustrado. Ao perceber o estado mental do menino, sente pena. O garoto foi criado com uma visão completamente distorcida da realidade. Para tentar acalmá-lo, Seu o leva até a igreja e oferece comida preparada por Lily. O menino começa a comer sem parar, claramente encantado com o sabor, mas a situação muda quando revela que aquela comida foi feita por Lily, que na verdade é uma pequena besta demônio em forma de rato. O garoto fica pálido imediatamente. Lily entra em pânico e começa a pedir desculpas repetidamente, achando que fez algo errado. A reação dela acaba fazendo o menino se sentir culpado por ter reagido daquela forma. Depois disso, leva o garoto para um quarto limpo da igreja para que ele possa descansar. Mesmo assim, o menino continua desconfiado. Na cabeça dele, tudo aquilo pode ser apenas um truque das bruxas e das bestas caídas, que, segundo o que aprendeu, sempre foram demônios perigosos. Enquanto isso, Saibil vai falar com Lu, animado para mostrar seu progresso. Ele revela que finalmente conseguiu dominar melhor a magia de luz. Agora ele consegue criar várias formas diferentes ao mesmo tempo usando o feitiço. Os outros estudantes ficam impressionados e começam a se reunir ao redor dele, curiosos para testar aquilo também. Para evitar riscos, eles decidem usar o cajado de Luden em vez de testar diretamente em uma pessoa. Lu permite o experimento sem hesitar, pois valoriza muito alunos que se esforçam para melhorar. No meio da empolgação, Saibil de repente solta uma confissão inesperada. Ele diz que gosta de Lu, e até menciona a possibilidade de se casar com ela no futuro. A revelação pega todos de surpresa, principalmente Lu. Por um momento, a bruxa que já vive há séculos fica completamente sem reação, quase como uma garota adolescente diante de uma declaração repentina. Saibil percebe o constrangimento e rapidamente tenta minimizar a situação, dizendo para ela fingir que nunca ouviu aquilo. Mas para Lu não é tão simples assim. Mesmo que Saibil tente agir normalmente depois, aquela confissão fica presa na mente dela. Enquanto isso, o garoto capturado começa a perceber algo estranho acontecendo ao seu redor. Aos poucos, ele sente que a igreja tenta influenciar sua maneira de pensar. Ele começa a questionar tudo o que aprendeu sobre bruxas e bestas caídas, mas essa dúvida só torna seus pensamentos ainda mais confusos. Durante a noite, ele acorda assustado depois de um pesadelo. Pouco depois, Holt aparece e o convida para sair com as outras crianças da vila. Mesmo ainda desconfiado, o garoto aceita. Talvez aquela seja uma chance de entender melhor o lugar onde acabou indo parar. Na manhã seguinte, Holt leva o garoto até a margem leste do rio para pescar com as outras crianças da vila. Mesmo com o clima tranquilo, ele continua desconfiado de todos ao redor. Em determinado momento, ele pergunta como alguém poderia confiar em um homem conhecido por sua brutalidade. Holt responde com sinceridade que confiança não surge de uma vez. Ela precisa ser construída aos poucos. Ela mesma admite que ainda não confia completamente nele, mas acredita que qualquer pessoa merece uma chance, desde que não machuque ninguém. O garoto ainda parece confuso. De repente, seu estômago ronca alto, fazendo todas as crianças começarem a rir. Por um instante, o clima fica leve, mas os pensamentos dele continuam cheios de dúvidas. Enquanto isso, Saibil aparece inesperadamente no quarto da professora Lu. Ele explica que estava testando algo baseado no livro deixado por seu pai e mostra uma pequena poção que conseguiu preparar. Lu observa a fórmula, mas não consegue entender os caracteres escritos ali. Saibil, por outro lado, consegue ler tudo com facilidade. Quando Lu percebe que o livro pertenceu ao famoso Bruxo número 13, muitas coisas começam a fazer sentido. Mesmo sabendo que esse nome é lembrado como o de um dos maiores criminosos da história da magia, Saibil parece não demonstrar nenhuma reação especial. O que realmente chama sua atenção é o efeito da poção. Segundo seus cálculos, aquela mistura pode restaurar o poder mágico de quem a usar. Para testar a teoria, Saibil coloca uma gota da poção no núcleo do cajado de Luden. Imediatamente, o cajado começa a brilhar intensamente. Curiosa, Lu pega o restante da poção e bebe tudo de uma vez. Logo em seguida, ela comemora, sentindo seu poder
mágico aumentar. Quando toca novamente o cajado, Lu percebe que a quantidade de magia ali dentro agora equivale à de 2 magos poderosos. Isso surpreende Saibel, já que ele havia tentado limitar a potência da fórmula ao criá-la. Animado com o resultado, Saibel decide continuar aperfeiçoando a poção. Ao mesmo tempo, ele volta a mencionar que ainda pretende pedir Lu em casamento algum dia. A professora fica completamente sem jeito com a insistência dele e rapidamente o manda sair do quarto para que ela possa se concentrar em outras coisas. Enquanto isso, perto do rio, o juiz observa Holt brincando com as crianças. Aquela cena desperta lembranças dolorosas de seu passado. Quando era pequeno, viveu sob a violência do próprio pai, que o ensinava apenas a sobreviver como caçador, montando armadilhas para capturar presas. Em certa ocasião, um nobre contratou os dois para caçar escravos fugitivos. Depois daquele episódio, membros da Associação dos Juízes mataram o nobre e recrutaram o garoto para o exército da igreja, responsável por combater bruxas. De volta ao presente, Holt comenta que veio do norte, uma terra destruída por bruxas. Mesmo assim, ela decidiu viver em paz ao lado delas. Enquanto conversam, algo estranho acontece. O garoto que estava pescando começa a caminhar lentamente para dentro do rio, movendo-se de maneira estranha, como se estivesse sendo controlado. O juiz percebe o perigo imediatamente e grita para todos se afastarem. No instante seguinte, o corpo do menino se abre de forma assustadora, revelando uma enorme boca cheia de dentes surgindo de dentro dele. A criatura avança violentamente. Sem hesitar, o juiz corre e acerta o monstro com um chute poderoso, tentando impedir que ele avance. Porém, a criatura cria 2 membros afiados parecidos com lâminas e contra-ataca. Mesmo ferido, ele agarra Holt e salta para fora da água para protegê-la. Holt tenta usar magia de sono para parar o monstro, mas não funciona. Enquanto o corpo da criatura continua se deformando e novas bocas surgem em sua pele, o juiz percebe a verdade. Aquilo não é apenas um monstro comum, é uma arma criada por uma facção extremista. Mesmo com o monstro preso dentro das paredes de pedra criadas por Holt, a criatura continua se debatendo violentamente. O juiz segura os membros cortantes do monstro com todas as forças, mesmo gravemente ferido. Ele sabe que precisa ganhar tempo para que o feitiço de Holt tenha efeito. As lâminas do monstro atravessam seu corpo várias vezes, mas ele continua segurando a criatura, recusando-se a recuar. Quando o feitiço finalmente se completa, enormes paredes de pedra se erguem ao redor do monstro, tentando aprisioná-lo. Por um momento, parece que aquilo vai funcionar, mas logo fica claro que não será suficiente. A criatura continua se expandindo e se movendo dentro da prisão de pedra, como se pudesse romper aquilo a qualquer momento. O juiz percebe que a situação está saindo do controle. Se aquele monstro escapar, toda a vila estará em perigo. Holt também percebe a gravidade da situação, mas hesita em tomar a decisão final. O corpo do garoto ainda está ali, sendo usado como hospedeiro pela criatura. Nesse momento, Kudo age. Sem perder tempo, ele realiza um poderoso ritual de invocação. Para completar o feitiço, ele usa o próprio corpo como catalisador, iniciando um encantamento que exige um grande sacrifício. Enquanto o ritual acontece, o juiz continua segurando o monstro sozinho. O tempo parece se arrastar, e por um instante, ele acredita que foi abandonado. Mas então o feitiço finalmente se completa. A magia atinge a criatura com força, destruindo o corpo monstruoso que havia surgido do garoto. Depois do ataque, Kudo ainda consegue manter parte da consciência e usa magia para tratar os ferimentos do juiz, impedindo que ele morra ali. Todos acreditam que a ameaça terminou. Só que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Dos restos queimados do monstro, começam a surgir centenas de pequenos organismos estranhos, parecidos com plantas carnívoras vivas. Eles se espalham rapidamente pelo chão, avançando em todas as direções. O juiz já perdeu muito sangue e mal consegue se manter em pé. As 2 crianças próximas acabam ajudando ele a se equilibrar. Percebendo o perigo, o juiz manda todos ficarem em silêncio. Ele abaixa a cabeça das crianças e pede para que ninguém faça qualquer movimento. É nesse momento que Lu aparece. A professora se aproxima calmamente, carregando o cajado de Luden. Sem demonstrar preocupação, ela ativa a magia do cajado. Uma enorme boca cheia de dentes se abre, e em um único movimento, todas aquelas pequenas criaturas são engolidas. Em poucos segundos, o perigo desaparece completamente. Depois da morte do garoto, um clima pesado toma conta da vila. Saibel, Kudo e Holt ajudam em silêncio nos preparativos do funeral. Durante a cerimônia, Saibel permanece com a cabeça baixa por muito tempo. Aquela tragédia faz ele perceber o peso real do conflito entre bruxas e humanos. Naquele momento, ele faz uma promessa silenciosa para si mesmo. Ele não permitirá que mais pessoas morram daquela forma. Enquanto o céu permanece cinzento sobre a vila, um rugido poderoso ecoa ao longe. No horizonte, uma figura surge montada em um enorme dragão de fogo. O mensageiro traz uma ordem direta do reino. A pequena vila onde todos vivem, em breve, se tornará um campo de batalha. Depois de receber a notícia de que a vila em breve será envolvida por uma guerra, Saibel,
Holt e Kudo voltam rapidamente para encontrar Lu e explicar toda a situação. Mesmo diante de uma ameaça tão grande, Lu permanece calma. Ela escuta tudo com atenção e então lembra os estudantes de uma regra importante da academia. Se eles não retornarem quando forem chamados, todos podem ser expulsos imediatamente. Mesmo sabendo disso, Kudo e Holt dizem que ainda querem permanecer na vila para ajudar. Para eles, abandonar aquelas pessoas agora não parece certo. Saibil então se levanta e declara sua decisão. Se for preciso escolher entre continuar na academia ou proteger os moradores da vila, ele prefere abandonar os estudos. Para ele, um mago não existe apenas para passar em exames, mas para usar seu poder para proteger os outros. Observa Saibil em silêncio. As regras da academia são claras. Aprendizes de magia não podem participar diretamente de batalhas. Eles podem apenas preparar armadilhas, conter inimigos ou apoiar outras pessoas, mas não devem lutar para tirar a vida de alguém. Depois de pensar por alguns instantes, Saibil apresenta uma ideia. Se eles criarem armadilhas inteligentes o suficiente, uma única preparação poderia neutralizar vários inimigos ao mesmo tempo. Dessa forma, mesmo um exército grande poderia ser impedido de avançar. A confiança dele deixa todos em silêncio por um momento. Pela primeira vez durante a conversa, demonstra um pequeno interesse. Saibil então tira do bolso um pequeno frasco contendo a poção mágica que ele desenvolveu. O líquido brilha com uma luz estranha. Examina a poção e rapidamente percebe que o talento de Saibil pode ser muito maior do que ela imaginava. Ela então faz uma promessa. Se Saibil realmente contribuir para proteger a vila nessa batalha, talvez ele não apenas evite ser expulso da academia, como também possa se formar imediatamente. Assim que ela termina de falar, Kudo reage animado. Ele declara que aquela batalha pode se tornar o verdadeiro teste final para todos eles. Lou rapidamente o interrompe, lembrando que a decisão final pertence à academia, não a ela. Mesmo assim, Kudo insiste. Ele diz que também passou a gostar daquela vila e que não pretende ir embora enquanto todos ali estiverem em perigo. Diante da insistência deles, acaba cedendo um pouco. Ela promete enviar uma mensagem para a diretora da academia, pedindo uma exceção especial. A notícia chega rapidamente até a academia e causa bastante agitação. A diretora lê atentamente o plano criado por Lu para terminar o conflito sem causar mortes. Para ela, aquela é uma oportunidade perfeita. Se o plano funcionar, não apenas poderão proteger a vila, como também provar ao mundo que os magos não são inimigos da humanidade. Enquanto isso, de volta à vila, os preparativos começam. Os moradores trabalham juntos para reforçar todas as entradas e saídas do lugar. Armadilhas são preparadas por todos os lados. Enquanto Lu discute estratégias com os estudantes, Lily corre pela vila, ajudando a distribuir comida para quem está trabalhando. Mesmo com o perigo se aproximando, ninguém parece disposto a abandonar aquele lugar. Todos sabem que a batalha está cada vez mais perto. Enquanto os preparativos continuam na vila, novas informações chegam sobre o exército inimigo. Um sacerdote revela que a força que está avançando pode chegar a 10.000 soldados. No entanto, grande parte dessas pessoas não são guerreiros de verdade, mas apenas camponeses manipulados e enviados para lutar. Isso revela o verdadeiro plano da facção anti-bruxas, forçar as bruxas a atacar pessoas comuns. Se isso acontecer, elas seriam vistas como monstros pelo resto do mundo. Enquanto discutem a situação, Lily aparece correndo para chamar ajuda na distribuição de comida para os moradores. O sacerdote aproveita o momento para sugerir que ela fuja da vila junto com os civis, já que a batalha pode ser perigosa, mas Lily recusa imediatamente. Mesmo sendo pequena, ela afirma que quer permanecer ali para ajudar a proteger todos. As palavras dela surpreendem o sacerdote, que acaba ficando emocionado com a determinação da garota. Enquanto isso, Lu traz o estranho organismo que havia surgido do corpo do garoto anteriormente para que o sacerdote possa analisá-lo. Depois de examinar a criatura com cuidado, ele chega a uma conclusão preocupante. Aquele organismo possui a capacidade de se multiplicar infinitamente. Se escapar do controle, poderia se espalhar pelo continente inteiro. Isso significa que quem criou aquela criatura certamente possui uma forma de controlá-la. E o mais assustador é que nem mesmo muitos membros importantes da igreja parecem saber disso. Tudo indica que existe alguém manipulando os acontecimentos por trás das sombras. Mais tarde, durante a noite, todos se reúnem para revisar o plano de defesa da vila. Durante a conversa, Saibil toma uma decisão inesperada. Ele diz que está disposto a entregar toda a sua magia para se isso for necessário para vencer a batalha. Ele explica que carrega uma grande responsabilidade: proteger o equilíbrio entre bruxas e humanos. Por isso, se o poder dele puder ajudar nessa missão, ele não hesitará em oferecê-lo. Observa Saibil por alguns segundos e então aceita testar aquilo. Quando segura a mão dele, uma enorme quantidade de magia começa a fluir. O poder é tão intenso que até
fica surpresa. Mesmo depois de transferir uma grande quantidade de energia, Sybil ainda parece possuir muito mais. Percebendo isso, interrompe rapidamente a transferência, antes que algo perigoso aconteça. Sorrindo levemente, ela então dá a Sybil um novo título mágico. A partir daquele momento, ele passa a ser conhecido como Feiticeiro do Abismo. Os amigos comemoram a conquista, felizes por ver Sybil finalmente receber um reconhecimento verdadeiro. Mas logo lembra a todos que ainda existe uma condição. Se eles falharem em proteger a vila, todos poderão ser expulsos da academia. Enquanto isso, antes mesmo do amanhecer, Lou sai discretamente da vila para observar os movimentos do exército inimigo. Do alto de uma colina, ela vê a enorme força avançando. Não são apenas soldados, entre eles também marcham bestas caídas e outras criaturas perigosas. Observando aquela multidão se aproximando, Lou entende que a batalha que está prestes a começar será decisiva. Antes que as tropas cheguem perto da vila, algo inesperado acontece. Um grande grupo de ratos enviados por Lily aparece no caminho do exército. As pequenas criaturas se espalham rapidamente e obrigam os soldados a mudar de rota. Sem perceber, eles acabam entrando exatamente na área cheia de armadilhas preparadas pelos moradores. Assim que avançam, várias armadilhas são ativadas. Redes surgem do chão, buracos se abrem e obstáculos prendem vários soldados. A formação inteira do exército se desorganiza. Logo depois, uma chuva começa a cair do céu. A magia cura rapidamente os ferimentos causados pelas armadilhas. Quando os soldados percebem os símbolos mágicos gravados nas árvores ao redor, entendem o que aconteceu. As bruxas não estavam tentando matar ninguém, elas estavam apenas impedindo o avanço do exército. Outro grupo que tenta avançar encontra armadilhas de fogo. As chamas queimam armaduras e roupas, mas são controladas para não causar mortes. Ao perceber isso, o comandante inimigo decide ordenar a retirada das tropas comuns, mas o verdadeiro perigo ainda não apareceu. O líder daquela força é uma criatura possuída por um demônio, acompanhada por várias bestas caídas. Quando a notícia chega até a vila, Sybil, Holt e Kudo comemoram por um momento ao saber que o exército recuou. Porém, Lou os alerta imediatamente que o inimigo mais perigoso ainda está por vir. Criaturas possuídas por demônios são muito mais perigosas. Elas podem usar magia sem encantamentos e quase nunca se cansam. Enquanto todos se preparam para enfrentá-la, surge uma notícia alarmante. Lily foi capturada. Ela caiu em uma armadilha das bestas caídas. O plano delas é levá-la até a vila para intimidar todos. Assim que descobre isso, um sacerdote corre para salvá-la. Ele encontra Lily presa em uma rede de aço, cercada por várias criaturas. Sem hesitar, ele destrói a rede e enfrenta os inimigos para libertá-la. A criatura possuída por demônio aparece logo depois e tenta capturar Lily novamente. No último momento, o sacerdote usa sua foice e corta o braço do monstro. A arma foi abençoada com poder espiritual, o que impede a regeneração imediata da criatura. Mesmo assim, o monstro arranca o próprio braço e faz outro crescer no lugar. Nesse momento, chega para ajudar. Os dois lutam juntos contra as bestas caídas, mas o inimigo possui um poder assustador. Ele consegue reviver os inimigos derrotados e transformá-los em servos. Enquanto a batalha se intensifica, Sybil, Holt e os outros chegam para ajudar. Seguindo as ordens de Lou, uma chuva de flechas mágicas cai sobre o campo de batalha, forçando as bestas caídas a recuar. Percebendo que ataques comuns não seriam suficientes, uma poderosa bruxa decide agir. Ela abre um enorme portal verde no céu e completa um feitiço poderoso. Mãos surgem do chão e arrastam a criatura demoníaca para dentro da terra, devorando seu corpo até restar apenas um esqueleto. Com a derrota do líder inimigo, os mercenários restantes finalmente recuam. Depois da batalha, a diretora da academia reconhece o esforço de Sybil, Holt e Kudo. Por causa do que fizeram para proteger a vila, os três recebem oficialmente seus certificados de formatura, mas a recompensa vem com uma nova missão. Eles deverão viajar para o norte para investigar uma antiga biblioteca proibida. Assim, depois de se despedirem da vila e de seus amigos, os três partem para uma nova jornada. Não se esqueça de deixar seu likezinho para apoiar o titio aqui. Deu muito trabalho trazer essa temporada completa de The Dawn of the Witch. Então espero que gostem, valeu e fui!